começando hoje mais um IBR XP e hoje estamos aqui no CT do IBR e eu tenho um grande prazer de falar que vou conversar com uma das maiores lideranças femininas aqui dessa organização. E eu sei que vocês já conhecem muito sobre o IBR, mas a gente vai conhecer um pouco mais sobre ela, que é formada em publicidade, que já tem experiência no mercado de esporte desde 2018. Também tem ali experiência muito grande em gestão de projetos e, como vocês sabem, eu tenho um carinho muito grande pelo IBR porque é o pai ali da IBR, que vocês sabem que eu tenho um grande prazer de fazer parte, e é uma honra apresentar para vocês a diretora de esportes do IBR, Carla Cernaglia. Eu queria, Carla, que você se apresentasse para o pessoal e falasse um pouquinho da sua trajetória até chegar no IBR. Eu sou formada em publicidade, sempre quis ser publicitária, sempre tive o sonho de ser publicitária. E aí, em um certo momento da minha carreira, eu me vi num embate. Putz, será que eu tô naquela crise que eu quero isso mesmo, não quero, o que eu vou fazer e tal? E aí, tiveram algumas luzes que se acenderam no caminho. Vi uma vaga, sempre trabalhei em agência, vi uma vaga lá de games e esportes e tal. Eu falei, nossa, será que eles manjam tanto quanto eu ouço em casa, né? E aí, quando eu fui na entrevista, tinha lá a foto do meu marido apresentando. Aí eu me mergulhei e nunca mais tive coragem de sair. Então, me apaixonei 100%, assim, acho que fiz a transição de publicitário. Na verdade, quando eu comecei em esportes, eu fui bem voltado para publicidade. Hoje está um pouquinho fora, assim, mas continuo sendo a minha mesma essência, assim. Como que você vê a importância da bagagem que você teve em outras agências, em outros setores, trazendo aqui para o cenário de esportes? Acho que quando a gente fala de esporte eletrônico, tem muita gente que é apaixonado por esporte eletrônico, que joga a vida inteira, que não necessariamente fez uma faculdade, mas criou uma carreira dentro, né? Então, você não tem a técnica, mas você tem a prática. E aí você vem com a técnica, que eu entrei numa empresa onde eu via muitos gamers, nem todos formados, e eu consegui somar muito. Então, quando me perguntavam assim, nossa, como que é trabalhar? Eu falava, é incrível, porque eu tô trazendo uma bagagem de fora do mercado, pro mercado, que o mercado não tinha, e também tô adquirindo um conhecimento que o mercado de fora não tem. Então, tem uma coisa que me perguntou assim, qual que é a coisa mais valiosa de trabalhar com esporte? Eu acho que é a velocidade que você tem de retorno do seu trabalho. Então, em agência de publicidade, você fechava com uma marca grande e você colocava um comercial na Globo, o que todo mundo queria. Mas pra você fazer isso, tem gente que faz isso uma vez na vida. E aí é o ápice da sua carreira. A gente coloca coisa em rede social, gamer, o tempo inteiro. E você tem o retorno da torcida em minutos. Então, assim, é um negócio que pode ser desse tamanho, mas a torcida faz ficar desse tamanho. Então, você tem seu reconhecimento automaticamente lá, muito próximo, assim. É muito bom, é claro, nos momentos bons, né? A torcida tá lá te dando esse feedback, coisa que você não tem na publicidade. Então, isso acho que é onde brilha meus olhos até hoje, assim. E aí, falando assim sobre o IBR, exatamente, já tem 5 anos que você tá nessa, sabe, ali dentro e tudo. E aí eu queria saber se essa trajetória, ela tem sido como você imaginou, se teve muitas surpresas, se, assim, era uma coisa que você estava esperando que fosse acontecer, assim, você ficar tanto tempo e você realmente desenvolver a sua carreira nessa área dentro do IBR. Olha, dizer que eu esperava, não esperava. Eu entrei no mercado de esporte eletrônico trabalhando numa agência, era uma agência de publicidade focada nisso, então a gente atendia clientes que queriam entrar no segmento. Então, geralmente eram marcas não endêmicas, que a gente precisava dar aquela aulinha de como funcionava e tudo mais, o que acontece muito hoje em dia. E aí, quando eu comecei a ingressar mesmo, eu comecei a ver rostos conhecidos, né? Como meu marido trabalha com isso, então tinha umas pessoas que eu conhecia, isso, aquilo. E aí eu comecei a entender que eu poderia agregar mais no mercado, tanto em outras empresas. E aí, quando apareceu a oportunidade do MIBR, na verdade, o MIBR ele ainda era de uma holding, né? Então eu entrei pra holding e eu trabalhava tanto na Gamers Club quanto no MIBR, então eram os dois. E aí quando eu entrei no MIBR, nós éramos em 4. E aí hoje nós somos em mais de 40. Então, assim, ver tudo isso que aconteceu é muito gratificante mesmo, assim, e eu não imaginava, quando nós éramos em 4, eu não imaginava que dali a uns anos a gente seria muito mais e teria uma força tão grande, não imaginava que a gente teria uma CEO mulher, não imaginava que a gente enfrentaria tantas coisas que a gente enfrentou no meio do caminho, assim, então eu definitivamente via o MIBR com outros olhos, assim, e com o passar dos meses, dos anos, ver que foi se abrindo portas, que a gente tinha o potencial de ser diferente,
E eu mesmo não tive essa cabeça do tipo, quero seguir nessa área dentro do MBR. Pra mim, eu quero seguir no MBR, seja fazendo o que for. Tanto que eu devo ter passado quase por todas as áreas, porque quando a gente era em 4, pensa que eu contratava, eu fazia entrevista, eu fazia o budget, reportava lá pra fora as coisas, então era muita coisa assim, eu tive também que me adaptar. E vem da melhor forma de ajudar a organização mesmo, assim, acho que eu sempre tive muito essa cabeça. Não tive muito, não, eu quero fazer isso. Eu quero ver o MBR crescer e indo cada vez mais longe, então aonde eu me encaixar, eu tô aí, sabe? E assim, uma pergunta que a gente gosta sempre de fazer aqui é, você joga? Não jogo. Não joga. Então, você acredita que você para trabalhar com games não precisa ser de fato um gamer que tá ali jogando, né? Mas precisa talvez gostar do meio. O que é que você acha que precisa, então, para trabalhar com games, já que jogar não é necessariamente um pré-requisito? Eu não jogo, mas eu assisto muito. Assisto muito, faço muitas perguntas. Então, assim, quando a gente vai pensar numa modalidade para adquirir aqui, a primeira coisa que eu faço é baixar o jogo e jogar. Isso não tem o que fazer. Se você, para você trabalhar, principalmente na área competitiva, que é a minha, você precisa saber algumas coisas dentro do jogo. Não tem o que fazer. Então, pelo menos jogar 1 ou 2 vezes eu tenho que jogar para entender. Aí eu pego minhas dúvidas, literalmente uma listinha, e aí vou caçando pra saber. Hoje em dia eu entendo de todas as nossas modalidades. Dúvidas técnicas não tenho muitas, mas também, como a gente tem nossa comissão, tem uns detalhes que eu nem preciso entrar. Então eu foco mais nesse gerenciamento, mas eu acho que assim, quando você pensa se precisa ou não ter essa vontade de jogar, eu acho que não precisa ter a vontade de jogar, mas precisa ter a vontade de aprender. Então a vontade de aprender vai fazer com que você, sem experiência, te traga pra dentro do universo e te faça se destacar e também ser realizada. E atualmente nessa posição de diretora de esportes do MBR, você também mencionou muito as redes sociais e tudo. E a gente sabe que, como você acabou de dizer, o retorno do torcedor ali é imediato e o pessoal é muito apaixonado e quer muito falar e dar opinião. E às vezes tem alguns comentários um pouco mais intensos e tudo. A gente sabe como que funciona. Como que você lida com alguns comentários que podem acontecer? Como que você faz isso assim? Tem que ter uma força extra para isso? Olha, como líder da área, assim, eu entendo que o torcedor quer esse posicionamento e com uma frequência mais alta do que eu faço. Então, tem organizações que se posicionam diferente, estão lá dando satisfação o tempo inteiro, tem organizações que o pessoal prefere não falar. Eu não tenho problema de falar, eu falo quando a gente tem o que falar. Assim, acho que eu filtro muito bem as coisas que chegam, porque se você for cair na pilha, você perde sua sanidade mental. E eu entrei no MBR numa época que foi muito turbulenta, que foi 2018, 2019. Quem é fã sabe o que aconteceu nessa época aí. Então eu tive o maior aprendizado de rede social da vida, assim. A gente teve que literalmente reerguer o MBR. Então hoje em dia eu não caio na pilha. Quando eu preciso falar sobre algum posicionamento que eu entendo ser importante pro torcedor ouvir, se não aconteceu de alinhamento com marketing via imprensa, eu faço eu mesma. Mas também tô disponível. Tem várias DMs que chegam pra mim e eu respondo na boa, assim. Eu até prefiro que me perguntem na DM, porque quem pergunta na timeline é porque quer ver o circo pegar fogo, né? Então quando me perguntam na DM, eu respondo rápido, eu faço questão. Pra pessoa ver que eu tô ali disponível, eu tiro qualquer dúvida que for e deixo tudo transparente, sabe? Sobre o posicionamento de ser minoria, pra mim, tanto faz. É algo que a gente tem que enfrentar, a gente encara isso, é a realidade, infelizmente, então... Mas aí, ao mesmo tempo, por exemplo, que você tá nessa posição de liderança, você sendo uma mulher e uma minoria em posição de liderança especialmente, você, querendo ou não, tá abrindo ali portas para outras meninas que tem pra vir. Então você acaba sendo, assim, uma representatividade muito grande pra elas, né? Tá, agora entrando num tema, assim, que ele é fundamental, ele é muito importante pra gente, é que você tá aí atuando dentro do universo de games, que a gente sabe que ele ainda é majoritariamente masculino. A gente já desbravou aí algumas coisas, já mudamos algumas coisas, conseguimos fazer isso, mas ainda tem muito que mudar, né? E quando você assumiu a posição de diretora de esportes do MBR, que, querendo ou não, tem uma comunidade muito grande ainda, vamos dizer que a maioria masculina, deu aquele friozinho na barriga, deu um nervoso, ou você só... tô aqui pra isso? Eu recusei a primeira proposta. Recusei e falei, não, sem a menor chance. Aí a pessoa que liderava aqui no MBR saiu, e aí a única pessoa que conseguiria ajudar nesse meio tempo era eu, porque como eu tava desde o início, sabia como funcionava todo o processo do competitivo, palpitava muito e participava das decisões, a Rô virou e falou, você então assume só a gente achar e você procura essa pessoa? Eu falei, tá bom. Tipo, beleza, fico nos dois, mas assim, sem chance, tá? Ela falou, tá bom. Aí assim, deu 2 meses, ela falou, e aí, você tá procurando a pessoa ainda? Ou eu já posso colocar seu cargo? Aí eu tive que entregar meus pontos mesmo, porque
Assim, frio na barriga, eu acho que deu mais... É diferente quando você participa do processo palpita do que quando, de fato, você está colocando o seu na reta pelas decisões. Então, eu acho que deu mais frio na barriga pela responsabilidade mesmo. Quando a gente fala de uma organização de esporte eletrônico, o competitivo é o que faz a roda girar. Então, querendo ou não, as minhas decisões impactam na empresa inteira. E aí, isso é mais uma responsabilidade, assim, que eu tive que me acostumar do que bater de frente por minoria, assim, sabe? Entendo que somos minoria, eu principalmente nesse cargo, assim, mas eu sempre achei incrível ser essa minoria, porque você olha assim as outras organizações e aí não tem, né? Então eu acho uma honra mesmo ser uma mulher e poder tomar as decisões com base nas coisas que eu penso, assim. Eu acho que faz muita diferença quando a gente fala de gerenciamento de pessoas ter um toque um pouco mais feminino. Hoje em dia tem uma movimentação maior sobre managers mulheres, inclusive, porque eles percebem que tem esse cuidado, um carinho um pouco a mais, sabe? Que eu acho que é instinto nosso mesmo. Então, por ser minoria, eu acho incrível, porque eu acho que eu consigo fazer diferença aqui em outros lugares eles não vão fazer, eu tenho certeza. Você foi uma das líderes responsáveis por montar esse time incrível que a gente tem aí do cenário inclusivo de Valorant, que foi campeão do Game Changers e vai ser representante do Brasil agora no Game Changers Championship. Conta pra gente assim como foi montar esse time, como que você vê essa trajetória que a gente sabe que foi de menos de um ano o time tá junto e tem dado tão certo. Eu acho que quando a gente pensa em montar uma line assim, entra numa modalidade nova, por mais que a gente já tivesse o Valorant, a gente querendo ou não tem que fazer testes. Então, você não tem uma receita pronta. A gente começou com um outro time, com outras jogadoras, foi fazendo teste, avaliando o cenário, entendendo aonde a gente estava pisando e como que a gente queria seguir. Então, depois desse prazo mesmo de início na modalidade, a gente sabia exatamente como a gente precisava montar o time para ser campeão. E justamente montando um time que nunca tinha jogado antes, a gente teve que confiar muito também no líder do projeto, na líder do projeto, em como que a gente ia encaixar isso. Então, a comissão... Os coaches foram imprescindíveis para isso. A Sayuri foi imprescindível para essa montagem do time. A gente conversou muito com ela sobre essa visão de jogo dela, já que ela seria IGL, como que ela encaixaria tudo isso que ela queria junto com os coaches. E aí a gente foi montando as pecinhas. Então, desde o dia zero desse time, a gente sabia que a gente ia ser campeão. Isso era um fato, assim. A gente só sabia que a gente tinha que passar por alguns aprendizados, assim. Então, se a gente fosse campeão muito rápido também, não valeria a pena igual foi agora, sabe? Eu acho que nada que é fácil vale tanto a pena quanto um caminho cheio de percalços. Então, nesse caminho cheio de percalços, a gente teve que adaptar a rotina delas, entender que agora elas são profissionais de fato, como a gente encaixa a psicóloga no meio, a fisioterapeuta no meio, a nutricionista no meio, como que a gente traz elas antes para São Paulo para fazer esse bootcamp, fazer essa preparação mesmo. Desde assim, a quantidade de luz do quarto delas à noite, a gente tentou controlar o horário que elas dormem, quanto tempo elas ficavam no celular, para ver se fazia sentido na personalidade de cada um, né? E encaixar no que a rotina de um profissional faz efeito. Então, foi um trabalho muito em conjunto, mas nada disso teria sido efetivo se elas não tivessem embarcado também. Então, eu sei que tem muitos jogadores que às vezes não acreditam nesses fatores externos de equipe de wellness e tudo mais, mas elas entregaram mesmo o coração, o corpo, a mente delas e confiaram no BBR também para fazer delas campeãs. Então acho que foi um casamento mesmo, assim, todo mundo se doando, indo até metade do caminho, muita conversa. Esse time ele é muito especial porque elas sabem se dar feedbacks de forma muito leve. Então, ouvindo a comunicação do time mesmo no campeonato, você vê que quando uma não tá muito bem, a outra repara e puxa pra cima e tal. Então, é uma coisa muito genuína delas, assim. Elas tinham a receita de ser campeãs, a gente só precisava escrever ela direitinho no papel. Então, elas viajaram hoje. É uma viagem que, assim, pra todas tá sendo um momento incrível. Tem gente ali que nunca tinha saído do país. A SRN, ela é menor de idade, ela estuda no colégio. Eu tive que fazer reunião semana passada com a diretora da escola dela para convencer ela a deixar ela ir na viagem. E a gente negociou, então, vai fazer prova substituta, a gente vai entregar simulado à distância, vai fazer trabalhos. Então, foi uma reunião, assim, do time todo, vamos se ajudar, porque essa RN precisa disso e a gente precisa dela. Então, acho que desde desse detalhezinho, assim, até o fato delas estarem curtindo juntas, todo mundo
se abraça muito. Então, acho que isso, sem dúvidas, é algo que, se todos os times brasileiros tivessem um pouquinho disso, com certeza o Brasil estaria aí em vários mundiais, assim. Aproveitando que a gente está falando de cenário inclusivo, essa questão de dificuldade, tanto o assédio que as players passam dentro e fora do servidor, dentro dos jogos, mas nas redes sociais também. Como que acontece a preparação das meninas? Como é esse preparo para lidar com esse tipo de situação? Quando a gente fala do inclusivo, a gente vai mais pro lado onde sofre e a gente precisa um certo de suporte. O que a gente consegue fazer do nosso lado, né? É o que eu falo muito para elas, assim. A gente vai dar o suporte que vocês sinalizarem que vocês precisem e se sintam confortáveis. Do nosso lado do MBR, a gente denuncia e a gente toma todas as medidas legais cabíveis que nós, como organização, podemos dar. Então, as nossas psicólogas, quando tem algum acontecimento desse, que já aconteceu, a gente aumentou a frequência de sessão, a gente fez as nossas manobras internas para que a pessoa se sentisse menos desconfortável possível. Então, até, se eu ganhar um prêmio, eu não vou conseguir subir no palco? Vai, eu te dou a mão, a gente vai subir junto. Então, assim, na sua opinião, o que é que está faltando para essas barreiras serem quebradas cada vez mais? O que é que está faltando para que o cenário realmente consiga atingir esse lugar de mais igualdade entre os gêneros, de mais aceitação, mais respeito? O que é que você acha que está faltando? E o que é que as pessoas podem fazer para, talvez, tomar mais cuidado com esse tipo de coisa? Eu acho que está faltando tempo. Se você vê o que era 5 anos do que hoje, a gente já evoluiu bastante. Então, aquele ditado de água mole e pedra dura tanto bate até que fura, eu espero que um dia a gente fure, de fato. Mas a gente vai continuar batendo e reforçando e ajudando e dando suporte o máximo possível. Então, com o tempo, quem é contra vai ter que se acostumar, porque não tem o que fazer. É a nossa realidade, vai continuar sendo e, so sorry, assim. E isso também entra, no fato de que a gente precisa ter mais mulheres dentro da indústria, tanto de games quanto fora de games. A gente precisa de mais mulheres para mostrar talvez um ponto de referência, para mudar também de dentro para fora, como a UIBR gosta de colocar. Então, o que é que você acha que está faltando para ter mais mulheres dentro da indústria de games ou até mesmo em outros lugares? Talvez uma conscientização de empresas mesmo. Quando a gente pensa que a gente precisa ter essa igualdade de gênero, a gente pensa, querendo ou não, em quantas cadeiras a gente tem de vagas, quantas serão ocupadas por isso, e dá prioridade para achar a mulher. Eu acho que isso já faz muita diferença. As empresas que hoje apoiam a UIBR, eu acho que já estão um passinho à frente, assim, porque demonstram que vão dar uma olhada na plataforma e vão priorizar essa contratação. Eu acho que isso já faz toda a diferença, assim, pelo menos você ter essa conscientização de que você precisa dar a oportunidade e o lugar para as mulheres se candidatarem e um pouquinho avaliar mesmo, né, o seu corpo diretivo ou de colaboradores mesmo para dar essa igualdade, eu acho que já... Mas eu acho que a conscientização da empresa, sem dúvida, sim. Entendi. E assim, falando sobre tempo, você falou que talvez precise realmente de mais tempo, ou até mesmo agora que você mencionou conscientização, você é mãe e você tem 2 filhas, e aí antes da gente entrar em outros assuntos que eu quero perguntar sobre isso, eu queria saber como que você vê essa mudança que você vem fazendo parte dentro do cenário para uma coisa que talvez reflita no futuro delas. Olha, quando eu tive a minha primeira filha, eu fiquei pensando, será que quando eu tiver o segundo vai vir um menino? Porque daí eu vou sentir que eu vou estar fazendo meu papel na sociedade, de formar uma mulher e tentar, né? E tentar formar um homem, assim. E aí quando veio a segunda menina, eu falei, meu Deus, acho que eu vou ter que literalmente lutar mesmo pelo esse meu lado, assim. E é uma coisa que eu e meu marido, a gente conversou bastante de qual é a responsabilidade que a gente tem de estar formando 2 mulheres no mundo de hoje, assim. Qual tipo de suporte a gente tem que dar, o que a gente tem que fazer elas acreditarem mesmo, assim. E, coincidentemente, o meu filme preferido da vida é da Mulan, e eu gosto muito de remeter ao que a Mulan, ela é o que ela quiser ser. Então, se ela quiser ser uma soldada, ela vai ser uma soldada, ela vai salvar a China, isso e aquilo. Então, é muito nesse sentido, assim, que a gente trabalha lá em casa. Você quer que sua filha seja pro player campeã mundial? Sim, mas se ela não quiser, você não tem o que fazer. Então ela vai ser o que ela quiser e a gente vai dar todo o suporte e a gente vai conscientizar de todas as formas e a gente tenta sempre ser transparente nesse sentido de que é inevitável falar isso, mas ela vai precisar ter forças para combater algumas situações. E isso é triste até, né? Ter que falar isso assim e pensar que você vai lidar com isso. Mas pensando por outro lado, é uma oportunidade de você, de eu e meu marido, a gente conseguir
deixar duas seres humanos mais fortes, assim, melhor preparadas e pelo menos saber que a gente tá tentando fazer a diferença. Então... E aí você falou várias vezes do seu marido, e pra quem ainda não entendeu, fala pra galera quem é que é seu marido, por favor. Meu marido, ele foi campeão mundial pelo MBR em 2006, foi a primeira line brasileira a ser campeã no mundo. E eu costumo dizer que, apresentando o MBR, eu costumo dizer que essa line abriu as portas pro esporte brasileiro. Então o mundo começou a olhar o Brasil diferente, porque a gente teve uma line campeã mundial. E ele estando nessa line, assim, né, tem um carinho um pouco maior por essa história. E... Pra quem não entendeu ainda, é o NAC, e até hoje, pra quem não sabe ainda, ele ainda tá no MBR, né, como embaixador, como coach, enfim. E eu queria saber como que é equilibrar essa dinâmica familiar de vocês dois trabalhando, assim, em uma das organizações maiores do mundo de esportes e ter ali as duas filhas pra criar, enfim, como que funciona essa dinâmica? Não sei. Não sei. Vem aí, descubra. Não, eu acho que, assim, sendo muito prática, ter 2 filhos já é difícil. Numa empresa onde você não tem horário, você tem jogo de final de semana, você tem jogo de madrugada, você tem horário, tem conversas o tempo inteiro sobre vários assuntos, então a gente separa muito bem isso. De final de semana, a gente não fala de trabalho. E é muito difícil isso. E é muito engraçado que daí na semana, da segunda-feira, assim, a gente começa a falar: eu fiquei sabendo disso sábado, mas eu não te falei. Então a gente tenta separar o máximo, assim. E seria mais fácil se a gente estivesse em mercados diferentes, com certeza. Porque daí ele teria um jogo e eu não estaria trabalhando. Então a gente conseguiria. Mas a gente conta com uma rede de apoio familiar muito grande. E a gente morava em Sorocaba e veio para São Paulo justamente por isso, porque a gente precisava dessa rede familiar para poder trabalhar no mercado que a gente trabalha. Então, é assim. Eu acho que pelo menos como vocês são da mesma organização, pelo menos vocês comemoram e sofrem juntos. Sim. Agora a gente vai fazer aqui um X1, um bate-bolazinho rápido. O que é que mais te inspira para continuar em frente na sua carreira de games? Minha família. Qual foi a sua maior conquista na sua carreira no cenário de esportes até agora? O MBR ter saído de 4 pessoas para 40. Legal. Qual é a maior arma que você acha que você tem para estar desempenhando a sua função hoje? Eu sou muito paciente. Eu consegui adquirir essa inteligência emocional, assim, me esforço mas eu sou muito paciente perante as situações. Então, numa mesa de discussão, assim, eu consigo receber e pensar e agir, assim. Tranquilo. A gente sabe que nem tudo na nossa vida são flores, no cenário de esportes muito menos. O que você acha, assim, que foi o seu maior obstáculo até hoje e que ele te fez crescer? Que você conseguiu usar ele para subir? Olha, eu acho que quando você trabalha numa empresa e você é gerido por outra pessoa, acho que o seu maior obstáculo pode ser esse gestor, gestora. E na minha carreira eu tive uns que na hora eu falei: meu Deus, que isso, não mereço isso aqui. Mas acho que mereço, porque foi daí que eu consegui tirar muitos aprendizados. Então, acho que quando você está gerenciando uma pessoa, você precisa ter muito cuidado com as coisas que você faz. Com o que você fala, como que você age. E isso me ajuda, porque querendo ou não, hoje a gente tem 8 lines, 7, 8 pessoas por line, mais os managers das lines, não é muita gente para gerenciar. E aí, então eu acredito que essas experiências ruins que eu tive ao longo da minha carreira me ajudam muito no que eu faço hoje em dia. Tá, e se você pudesse dar um conselho para a Carla do passado, antes de entrar nisso tudo, o que é que você falaria para ela? Só vai. Tá tudo bem. Legal. Acho que eu não me arrependo de nada, assim, não mudaria nada. Eu gosto muito do que eu passei, tudo que eu passo, por mais difícil que seja, então... Legal. E para finalizar, que conselho você daria para mulheres e pessoas que se identificam com o gênero feminino, ou quem for que esteja assistindo a gente agora, que esteja tentando entrar numa carreira na indústria de games? Acho que persistência é a chave. Então, persiste no seu sonho, no que você quiser. Vai até o seu limite, não precisa exceder o limite, porque senão também não é legal, não é saudável. E quanto mais saudável, melhor, estável você tiver dentro de você, você vai conseguir tudo o que você quer. Então, persistência nos seus sonhos, e se esse for seu sonho, o que você planta, você colhe. Então, acho que não tem muito segredo. É isso, galera. Isso foi a nossa entrevista. Amei esse papo com você, foi bem completo. E é isso, espero vocês no próximo XP.